Então, na aula passada, o que foi que a gente estudou? A gente estudou uma forma que era para a gente analisar como eram as revistas e quais eram as publicações que o país, né, ela estava na tendência. E a outra coisa foi sobre o índice H dos professores, né, assim, de pesquisadores de um modo geral. E o que que significava, né, o índice H. Então, foram essas temáticas, né, que a gente discutiu na aula passada, com o propósito de quê? O propósito era para a gente avaliar é, qual era o indicador, né? Qual era o indicador que a gente conseguia mensurar a, aquele pesquisador, né? Assim como uma revista, né? Então, hoje, né, eu já vou começar de uma temática, né? E aí eu vou depois mandar, né, alguns temas que eu acho interessante a gente pesquisar, e aí vocês vão trabalhando junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui a gente viu na aula passada, né? A teoria e a prática, os pesquisadores. Aqui são perguntas, né? Quais são os critérios de avaliar uma revista, como selecionar, quais os filtros, né? O que um pesquisador tem, né? Quais são os pesquisadores da sua universidade, né? A gente vai ver hoje, né? Alguma parte para que vocês possam estar entendendo direitinho, né? E aí, quais são as ferramentas que a gente utiliza, né? Que é o currículo Lattes, o ORCID, o ResearchGate. Todo mundo fez o ResearchGate, a conta do ResearchGate, gente? Quem fez? Bota aí no chat, tá? Só para eu saber quem tá, para a gente se seguir, né? O LinkedIn, né? O índice H que a gente foi trabalhando. Então, a gente trabalhou com o Lattes, né? Que é a plataforma. Então, vocês conseguem ver o Lattes exatamente por aquele link, né? Que é o Lattes, aqui são grupos de pesquisadores, grupos de pesquisa. Então, por exemplo, aqui é a minha identidade do meu Lattes, né? Nesse linkzinho aqui. Então, tudo que é linkado ao meu Lattes, né? E que eu posso representar minha, digamos, minha carteira de identidade, é exatamente esse link, né? Que termina em 0550. E aí, quais são as principais informações, né? Aonde que eu posso ver cada informação de um pesquisador? Qual é a área de atuação, onde ele trabalha, quais são os arquivos ou congressos, eventos que ele trabalha, que ele participa, quais são os projetos que ele tem financiamento, não tem financiamento, se ele atua na pós-graduação, quantos alunos ele orientou, né? Então, são informações, né, nessa natureza. Então, a gente tem o ORCID, né, que é a minha identidade internacional, aí o ResearchGate, e é uma forma que vocês conseguem fazer uma interação com outras pessoas de maneira mundial, né? Que você tem ali, que é exatamente essa rede de contribuição. E aí a gente falou sobre o índice H e como é que a gente calculava o índice H. E aí vocês fizeram, a gente fez um exercício prático, foi lá né, numa base, que eu vou explicar hoje para vocês, e o que é o índice H. Então, a regra básica, gente, é sempre a gente estar trabalhando ou buscando por pesquisadores que tenham um índice H bom, ou aquele artigo que tem muita citação. Por quê? Porque quanto mais o número de citações tem aquele trabalho, ou o índice H do professor ser mais alto, o meu trabalho vai ter mais chance de ser reconhecido mundialmente, né? Eu vou ter uma interação. E aí você tem, aí eu até perguntei, né, qual era o índice H da professora Mariana, né? E aí a gente foi fazer essa pesquisa lá. Então, como encontrar o índice H de um pesquisador? Que é exatamente o que a gente vai fazer agora, né? Que é entrar pelo Scopus e entender o que é a base do Scopus. Alguém sabe o que é o Scopus, gente? Coloca no chat. Quem sabe o que é o Scopus? Alguém já pesquisou sobre o Scopus? Alguém já usou o Scopus? Não, Eu né? usei o Então, semestre passado. é, A base com pesquisadores, artigos, é uma base de pesquisa. você não vale tanto, né? Você já. Então, beleza. Então, eu fico quieto aqui. é,
Então, a gente vai ver, gente, as ferramentas que o Scopus tem, tá bom? Então, eu peço desculpa para quem já sabe, para a gente nivelar e depois a gente vai avançar, né? No nível profundo que o Scopus pode me dar. E aí a gente vai fazer pesquisas, né, dentro do Scopus. Então, o que tem um número de citação é a repercussão, o impacto. Então, vocês têm que entender que para eu selecionar um trabalho, o trabalho ele precisa ter um número de citações, né? Bom, para que eu possa dizer que aquele trabalho seja interessante para a minha pesquisa, assim como que ele tem o JCR e o índice H. Então, isso é bem importante, né? Outra ferramenta que vocês podem usar é o Google Escolar, né? Que também é uma ferramenta que é útil para ser utilizada. Opa. E aí vocês conseguem avaliar ou enxergar todos os artigos, por exemplo, de todos os pesquisadores. Então, vocês colocam lá e pegam pelo Google Escolar. Aí, o que é interessante do Google Escolar? Porque, às vezes, tem uma universidade que oferece aquele artigo em PDF, que eles já desbloquearam. Só que tem outras universidades, na realidade, o artigo ele fica dentro de uma editora, né? Por exemplo, a Elsevier é a maior editora. E, às vezes, aquele artigo não tem abertura, eu não consigo acessar aquele artigo. E aí, o que acontece? Quando eu vou acessar aquele artigo e minha universidade não tem um credenciamento, eu posso ir em outros sites correlacionados para baixar aquele site, né? Tem um site que ele se chama o Hub, o CyberHub. Alguém já ouviu falar no CyberHub? Ele é um site que é russo, né? Então, é uma pessoa, né, que gerencia esse site, esse website, e ele destrava todos os artigos que são de plataformas que são fechadas, porque essa equipe, né, eles avaliam que o conhecimento não pode ser privado, tem que ser compartilhado. Então, eles têm essa ferramenta, né, que é o CyberHub, exatamente para expandir. Mas eu vou mostrar para vocês o CyberHub. Deixa eu só anotar aqui para a gente fazer o que a gente precisa eu mostrar para vocês. Então, a gente tem o Scopus e o CyberHub. Vamos lá. Então, no Google Escolar vocês conseguem enxergar, podem fazer também, né? Então, por exemplo, eu tenho uma temática, eu gosto de estudar, sei lá, inovação em pequena empresa. Então, tudo que tem naquela palavra-chave, eu posso criar um alarme. Ou, por exemplo, tem um pesquisador que é muito interessante na minha área, e aí eu crio um alarme para que aquele alarme sirva. Tudo que publicar naquela temática, eu vou receber uma notificação no meu e-mail. Então, por exemplo, no meu e-mail, eu tenho várias publicações que eu considero, né, do Google, e aí eu recebo tanto dos pesquisadores como da temática, né? E aí vocês podem usar esse tipo de alarme, né? Vou mostrar aqui para vocês quando eu sair daqui dessa tela. Pronto. E aí vem, né? Para os pesquisadores, a gente tem um índice H e para as revistas a gente tem um JCR. Foi o que a gente fez. Então, para falar do JCR, a gente tem que avaliar a ferramenta, que é do Web of Science, né? Que a gente sabe quanto tem de citação. Essa plataforma, que é o Web of Science, ela tinha mudado de carinha, né? E depois a gente vai ver aqui para a gente ver, às vezes ela não está no ar, mas a gente pode ver lá, tá? Eu vou entrar aqui no JCR. E aí, aqui uma aplicação prática, né, que foi do CIMAGO. Então, 18 pessoas, né, fizeram, acredito que tem gente que mandou duas vezes, eu vou ter que fazer esse rastreio,
para quem fez 2 vezes. E o objetivo era fazer a comparação de revistas e comparar áreas por meio das publicações. Então, o que eu queria saber era quais eram as tendências mundiais, tanto da temática daquele país, como também eu comparar as revistas. Então, por exemplo, eu quero publicar numa revista A, ou B ou C, então eu preciso saber se aquela revista é boa, ela tem uma boa citação internacional, ou se ela exige rigorosamente que, digamos, 80% dos trabalhos dela tem que ter colaboração. Então, eu submeter um trabalho para uma revista onde não tem nenhuma colaboração, e eu não tenho nenhuma colaboração no meu artigo, será que vai ter tendência de eu ser aprovada? Ou se os editores eles sugerem que você tenha esse nível de publicação. Eu acho que está faltando Vocês estavam vendo meu rostinho? Acho que não. Parece. Agora, né? Está aparecendo aqui no cantinho? Desde o início. Não, é desde o início, nunca parou, não. Pronto. E aí, o que é o JCR, né? E vocês fizeram aí a atividade de vocês, né? Que daqui a pouco eu vou abrir. E aí você vê a tendência mundial, né? O que os Estados Unidos têm, o ranking entre as revistas, a gente vai saber quem tem um JCR maior, que vocês viram, né? Como é que está a tendência daquela revista. Então, essa revista que eu coloquei aqui é o John, é a principal revista, praticamente, da engenharia de produção. Então, tem poucos brasileiros que já publicaram nessa revista, não são muitos, né? E o rigor científico é muito alto, né? Então, quais são as informações que eu queria saber por revista? Se houve uma evolução de artigos, né? Se essa revista está sempre constantemente publicando artigos, se o número de citações é maior que o número de artigos citados, e se existe self-citation, né? Que por exemplo, na hora que eu vou submeter uma revista, eu tenho que citar aquela revista, né? E aí, por quê? Porque, imagina, eu vou publicar um artigo naquela revista e nenhuma referência tá daquela revista no meu paper. Então, é contraditório. Eu estou submetendo uma revista onde os meus pares não estão publicando naquela revista. Então, não faz sentido, né? E aqui eram as ferramentas de visualizações, né? E aí eu posso comparar o nível de publicação, o nível de colaboração, e aí na prática, né? Então, a gente Mariana, fez... eu fiquei com a dúvida em relação a isso, né? A self-citation. A gente pode ver dessa revista aí, como é que está o índice dela? Porque as que eu analisei no meu trabalho, eu identifiquei que era baixo o nível de citação dentro da própria revista. Eu estava pensando na minha cabeça que isso era relativamente bom, eles não se citarem. Então, exatamente, o self-citation, ele precisa ser baixo, porque imagine, eu vou parar aqui de compartilhar, só para a gente abrir aqui um board aqui. Vocês estão vendo uma tela branca ou vocês estão vendo... Tela branca. Tela branca. Vocês estão vendo a tela branca, né? Pronto, deixa eu só pegar. Okay. Então, imagine eu tenho uma revista A, certo? Aí tem uma revista B, um exemplo. Aí vem, quem falou agora foi Natália, né? Então, tá aqui Natália, né? Arthur, né? Tá aqui Arthur. Aí Arthur tá fazendo o paperzinho dele. Esse aqui é a revista A. Aí, quando Arthur vai submeter aqui para a revista A, o editor, né, que está aqui, ele vai ler o artigo de Arthur. Aí ele lê o trabalho de Arthur. Aí disse assim, olha, Arthur, né, manda um e-mail para Arthur. Seu artigo está ótimo, mas você não tem nenhuma referência da revista A aqui. Você tem a revista B. Então, eu sugiro que você submeta na revista B. O editor pode dizer isso, né? Ou o editor diz assim, Arthur, eu gostei do seu trabalho é ok, mas seu trabalho não cita nenhuma revista A. Você vai ter, se você quer uma publicação aqui na minha revista,
você precisa estar citando a minha revista também, para que eu possa aumentar o meu índice H. Aí, Arthur vai dizer assim, beleza, editor, eu vou incluir novas referências para que para que possa contornar, né, esse trabalho. Aí tá certo. Aí o que foi que aconteceu? Né? Arthur incluiu novas referências da revista A, e aí o que acontece? Essa revista A, que tinha, digamos, 50 citações, né? Vai ter 51, 52 citações de trabalhos dentro da revista. Só que se o editor, toda a vida, vai vir aqui, Enale vai submeter. Aí ele disser, olha, Enale, você precisa submeter e botar mais referência na sua revista, no seu paper da revista A. Aí o que acontece? Se ele faz isso sempre, a revista A vai ter sempre um self-citation dos artigos dela. E aí esse indicador ele existe exatamente por isso. Por quê? Porque as pessoas ou as revistas vão aumentar o número de citação, eu estou citando aquele trabalho, mas é da minha própria revista. Todos os trabalhos que são da minha revista, eles têm um self-citation. E aí, na realidade, é um indicador que não é válido, porque eu não tô recebendo citações de externos, né? Digamos aqui, Jairo está aqui com o paper dele, aí eu não tenho citações da revista A, a maioria dos trabalhos tem da revista, quem publica aqui, o artigo de Jairo, que está na outra revista C, não tem. Então, gente, isso não é legal, porque o mais interessante é que eu possa puxar dessas referências pessoas externas para que possa citar minha revista, né? Então, o que a amiga de vocês disseram faz total sentido, né? Então, quanto menos citações, né, eu tiver das revistas, né, da minha revista, que seja do self-citation, melhor para mim, né? Então, vamos lá. E aí, a gente precisa desenvolver, né, que a gente começa a desenvolver agora, né, que eu vou começar a falar com vocês sobre isso, são redes de autores e coautores no mundo, certo? E tem mapa do mundo. Né? Então, a gente vai lá. Primeiro, a gente vai por etapas, tá, gente? Então, aqui são as ferramentas, né, umas bases de dados que a gente vai entrar agora, né, no Scopus, o Google Escolar, no Web of Science, e aí a gente tem um acesso remoto da CAPES. Não sei se alguém já entrou, peço desculpa para quem não entrou, para que a gente possa fazer o passo a passo e nivelar. Então, o primeiro passo eu vou fazer agora online, né, para que vocês possam estar aí acompanhando. Então, o que vocês precisam estar organizando, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Na minha página central, eu já tenho aqui esse linkzinho aqui, né, da CAPES, né? Porque como eu uso muito, eu estou aqui. Então, vocês podem colocar aí para vocês verem, né, num bom dia de vocês. Então, qual é o link? Né? Eu vou botar aqui para vocês. Vocês precisam fazer um cadastro, né? Periódicos CAPES, está aqui. Então, Francisco Guilherme, inclusive, muitos pesquisadores recomendam usar o índice H do Google. Eu discordo completamente. Por quê, gente? Vamos lá, aqui no Escolar do Google, se vocês estão acompanhando o que a professora está falando. Olha só, né? Vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Eu estou aqui com o Google Escolar, certo? Ele vai aparecer essa carinha aí do Google Escolar. E aí, o que eu tenho? Eu quero colocar o nome da professora Mariana. Mariana Rodrigues de Almeida. Então, coloquei aqui Mariana Rodrigues de Almeida. Aí, eu preciso ver quem é Mariana, né? Então, tá aqui, Mariana, e eu tenho um e-mail que é do CNPq.
eu tenho aqui 598 citações. Então, vou entrar aqui em Mariana e vou ver todas as publicações que Mariana tem, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Esse artigo aqui, ó, ele foi citado 82 vezes, né? Esse Concept Model Project Manager. Esse artigo aqui, ele foi citado 70 vezes, certo? E assim por diante. O meu índice H no Scopus é 14, certo? E aí agora a gente vai lá, né? Então, segura essa informação para que vocês possam ter essa informação já na mente. Então, vocês podem vir aqui no meu passo a passo, certo? E baixar, né, esse artigo. Vocês podem ver outros artigos que eu tenho. Então, vocês podem baixar, que geralmente vocês vão achar o PDF. Pronto. E aí, por exemplo, eu sei que Mariana publicou com um determinado pessoa. Então, aqui tem várias pessoas que Mariana já publicou e vocês podem ver os meus coautores, né? Então, quando eu entro aqui, né, o meu índice H, vou explicar agora, Guilherme. O índice H, vocês abriram aqui a página do periódico CAPES, tem aqui, ó, acesso ao café. Aí vocês vão entrar aqui no acesso ao café. Quando eu entrei no acesso ao café, ele vai apresentar essa telinha. A gente vai digitar aqui o UFRN. UFRN. Vocês conseguiram aí chegar no UFRN? Vai aparecer o meu login, minha senha. E aí eu venho aqui em acervo. Aí eu posso buscar pelo assunto, lista de base, coleções, lista de livro e lista de periódico. Aí eu venho aqui, ó, em lista de base, né? E entro aqui. Quando eu entro aqui, ele vai me aparecer várias listas. E aí aqui eu vou escrever a palavra Scopus. Quando eu entrar aqui nessa base de Scopus, ele vai aparecer aqui, Scopus Elsevier. Essa base é a maior base que a gente tem como é que eu posso dizer? Nas pesquisas científicas, né? Então, eu vou buscar como se fosse o meu Google. E é nele que tem o meu índice H, né? Então, aí eu vou mostrar. E vou fazer o comparativo daqui a pouco para responder a informação que Arthur me pediu. Francisco Guilherme. Então, bota aqui o last name, que é da professora Mariana e Mariana, e vou procurar. Pronto. Quando eu vou procurar, vai aparecer outras Marianas aqui. E aí está aqui a professora Mariana, que está na iminência de aumentar aqui o índice H dela, né? Está aqui meu ORCID, está aqui. E meu índice H é 6. Aí agora eu vou mostrar aqui, ó. Viu o índice H gráfico, né? Então, tá aqui. Então, para eu pular para o 7, eu estou faltando uma citação aqui, né? E para eu passar para o 8, eu precisaria o quê? Uma citação aqui, duas citações aqui, ou duas aqui e uma aqui, né? Rapidinho, se Deus quiser, eu vou conseguir essa citação aí. Aí, aqui está aqui meu índice H. O meu índice H aqui, gente, é 6. E aí eu faço a pergunta, por que meu índice H aqui é 6 e lá no Google Escolar é 14? Acho que porque no Google Escola está levando em consideração citáveis e não citáveis, não? Quem foi que respondeu? Stephanie. Então, Stephanie, é quase isso. Por quê? O que o Google pega? Eu pegar o adesivo, é aqui. Hã? A vida iniciou, o pessoal já mandou as informações. Aí qual que é o melhor jeito? Eu paro aqui, eu paro lá no estacionamento.
Ah, tá. Ranieri. Não atrapalha. Então, o meu índice H no meu Google, ele é 14, né? E aqui ele é 6. Aí a pergunta que não quer calar, por que aqui é 6, né? Porque aqui o meu índice H é 6, né? Tá aqui o meu índice H, 6. E aqui é 14. Porque no Google Escolar, gente, eu vou mostrar para cá. Ó, tá vendo esses 82 citações? Eu vou clicar aqui. Aqui aparece citações de revistas, entendeu? Como também aparece citações em dissertações, aparece em congressos, aparece em bases de pesquisa, em livro. Aqui aparece citações em ProCid, né, em resumos. Então, no Google Escolar, eu pego todas as citações em todas as bases, em qualquer tipo de trabalho. Quando eu venho para o Scopus apenas vai me mostrar quais são as citações que estão dentro da plataforma em revistas científicas com o JCR. Então, isso é muito diferente. Não adianta eu pegar o meu índice H do Google Escolar, porque ele não vai me traduzir a realidade em trabalhos científicos de revistas. Ele só vai me mostrar trabalhos em revistas, ele só vai me mostrar trabalhos em todas as bases. E isso não é interessante, porque o Google Escolar não faz um filtro, e o Scopus faz o filtro, né? Então, essa é a sacada, né? Então, eu recomendo que vocês usem o índice H apenas do Scopus, né? Então, pronto. Eu vou fechar aqui, mas o índice H. Agora, aqui vocês podem pegar qualquer trabalho, né? E vocês olham, né? Pode ser uma rápida ferramenta. Pronto. E aí, aqui vocês têm como se fosse um painel, né? Das citações de trabalhos, né? De tipo de artigos, de qual autor. Pronto. Então, pronto. Então, aqui a gente viu isso. Agora, né? Voltando para a plataforma da CAPES, o que eu preciso fazer? Né? Que é bem interessante. Eu tenho aqui o acesso ao café, né? Que eu posso vir aqui em todas as bases, e a gente não entrou aqui na base do Web of Science, né? Aqui também. Deixa eu só... Web of Science. Aqui, ó, Web of Science, todo mundo está aqui, ó, nesse print aqui, ó, deixa eu printar aqui para vocês. Professora, como foi que a senhora chegou aí? Eu fui lá no Google Escolar, na CAPES, entrei no acesso do café, ou coffee, tem gente que fala diferente, e aí, a partir disso, eu entrei onde tem listas e base, e entrei digitei o nome, né, Web of Science, e aí eu entrei, tá? Acho que aqui eu posso mandar. Pronto, tá aí no chat. Pronto. Aí, entrei aqui, vou abrir aqui o Web of Science, né? E aí ele vai fazer referência. Vamos entrar na página, né? Então, o que a gente precisa fazer? Né? Quando a gente entra aqui, gente, esse é o primeiro passo, né, do Scopus e a forma de como a gente vai pesquisar. Existem essas duas grandes plataformas, que é o Web of Science e existe o Scopus, né? Essas duas grandes bases. Professora, eu preciso usar em paralelo? Pode usar em paralelo. É a melhor forma de usar em paralelo, né? Então, essa aqui é a carinha do Web of Science, ela já mudou algumas carinhas, e tem o do Scopus, que é exatamente essa, né? Que a gente vai vir aqui no Search, né? Pronto. Pronto, eu tenho aqui os meus, né, a base, e aqui eu tenho a minha base do Web of Science. O que uma oferece em relação à outra? Então, eu vou botar aqui
Eu quero pesquisar, por exemplo, um tópico, eu quero pesquisar um título, um autor, título, ano de publicação, afiliação, agência financiadora. Então, eu posso procurar aqui por diversas ferramentas, né? Vamos botar aqui afiliação. Vamos botar aqui federal. Vamos ver se a gente consegue. University of Rio Grande do Norte. Não tem. Deixa eu ver se ela está em português. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá aqui. Então, eu vou procurar aqui. Eu tenho 19.004 artigos, né, que tem essa filiação. Então, por exemplo, esse Silva Inácio Chimendes, ele pertence, um dos dois pertence ao UFRN, né? Aqui eu tenho outra pesquisa da UFRN. Então, aqui eu posso ver quantas citações, né? Quantos artigos tem da UFRN, tá? Então, vocês conseguem enxergar aqui tudo que tem trabalho. Vamos ver aqui, ó. Esse trabalho aqui, deixa eu botar esse aqui. Tá ali, tá travado. Então, ó, esse Jorge Silva Santos Calimã. Então, a gente vai ver aqui, ó, qual é a instituição, ó. Um desses professores, eles são da UFRN. Então, ó, tá vendo aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e quem é que ele tem, ó? Então, esse pessoal da aquicultura, agricultura, né, ambiente, ecologia. Então, vocês conseguem enxergar quais são os trabalhos daquela instituição. Então, por exemplo, eu quero viajar para os Estados Unidos e quero fazer uma busca naquela instituição, quem trabalha com determinada área, né? Então, eu venho naquele passo, né? E pesquiso. Eu também posso fazer um controle desse artigo aqui, ó, criando alerta desse artigo. Eu posso ver também quais são os registros que são relacionados com essa área. E aí, por exemplo, eu gostei dessa área. Eu tenho artigos que podem ser correlacionados, né? E eu também posso exportar esse arquivo, né? Então, eu posso exportar esse arquivo, mandar por e-mail, mandar pelo Excel, pela biblioteca, o EndNote e assim por diante. Pronto. Então, tem várias ferramentas aqui. Então, aqui também, gente, ó, tem lista de marcados, históricos, o perfil do pesquisador. E aqui eu acho que eu posso até fazer a minha conta, né? Se eu tenho uma conta, entre aqui se eu tiver uma conta. Eu não lembro, gente, se eu tenho uma conta, mas eu acho que eu tenho. Que é tanta senha, né? Tanta mensagem aqui que eu... Vamos ver se eu tenho aqui uma conta. Se não, vocês podem fazer o registro de vocês, né? Vamos ver se eu tenho uma conta. Tem. Pronto. E aí vocês precisam fazer essa conta, né? Tanto no Web of Science quanto no Scopus, né? Então, vou voltar aqui no Scopus e vou abrir a minha conta, né? Ó, Sign in, aqui, ó. Ou Create the Account. Quem não tem uma conta, criar uma conta. Aí vocês podem estar perguntando, professora, para que eu vou criar uma conta no Scopus ou no Web of Science? Porque, gente, tudo que vocês pesquisarem vai ficar registrado. E aí, o que é interessante? Quando eu quiser buscar por uma pesquisa, né, daquela área, eu vou ter já ela, né? Eu já tenho, digamos, o rastreio daquela pesquisa.
Pronto. Então, tá vendo aqui, gente? Parou? O compartilhamento parou, professor. Foi. Pronto. Então, vamos lá, ó. Eu tenho tanto a minha base do Scopus, tá vendo aqui meu nome, MA, como eu também estou aqui cadastrado, ó, tá vendo meu nome aqui, ó, cadastrado no Web of Science. Então, vamos lá. Então, cada um de vocês tem uma atividade, né, de fazer o cadastro no Web of Science, né, no Web of Science e no Scopus. Então, esse é o primeiro passo, né? De a gente criar uma conta. Pronto. Vamos lá, né? Aí, o que eu posso fazer, professor, aqui, né? Eu posso, vamos ver aqui, ó. Eu botei o nome da minha universidade, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora, eu quero pesquisar por um autor da UFRN, né? Eu posso citar pelos tópicos, eu posso citar pelos títulos, eu posso por fundação. Então, vamos pesquisar aqui pela professora Mariana, né? Vamos botar aqui Mariana Rodrigues de Almeida. Então, tá aqui, ó. Eu tenho, olha, eu posso encontrar de Almeida Mariana Rodrigues, Almeida Mariana Rodrigues de e Rodrigues de Almeida. Porque lá no Scopus eu tenho esses 3 tipos de filiação. Porque quando o editor for colocar meu nome, ele já colocou dessas diferentes maneiras. Vamos botar aqui Mariana Rodrigues de. Depois a gente volta para a gente achar essa professora que está aí. Não achou esse spelling? Vamos achar aqui. Pronto. Então, eu achei os trabalhos da professora Mariana pelo Web of Science. Ó, esses artigos aqui. Tem todos? Não. Só tem 5. E lá no Scopus, na hora que eu fui pesquisar com a professora Mariana, teve aqui todos os meus artigos, né? Então, por isso, mais uma vez, o Scopus é uma plataforma que contempla e que ele consegue concatenar vários outros trabalhos. Então, aqui, ó, vocês podem ver, quando vocês baixam aqui, ó, no High Citation, eu consigo perceber que eu tenho 18 documentos. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A base do Web of Science, ele é legal? Tem muita informação legal lá. Mas a base do Scopus, ele contempla mais artigos, ele abrange mais artigos, né? Eu consigo capturar mais pesquisas. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui. O que o Web of Science pode oferecer de melhor, né? Então, ele mostra aqui, ó. Eu tenho 11 citações, já me dá quantas referências tem esse artigo. Então, eu tenho 20 referências, tantas referências. Então, para eu produzir esse artigo, eu usei tantas referências, né? Então, ele mostra isso. E aí uma coisa, né? Ele pegou esse nome, mas vocês lembram que eu também tenho um outro nome, né? Então, vamos entrar aqui, ó, nesse Analyze Result. Ele vai mostrar aqui, ó, os artigos e as áreas que eu tô, né? Então, a quantidade de trabalho que eu tenho, eu cito aqui as áreas, né? Posso citar aqui as áreas, faço um download e acho. Vamos pesquisar dentro da universidade, né? Vamos lá. Pesquisar aqui dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Outra temática. Deixa eu não estar voltando. Dentro da universidade. Aqui, Analyze Result. Eu posso mostrar as áreas que a UFRN trabalha, né? Todas as áreas que a UFRN trabalha. Opa. Analyze Result. E aqui, então, por exemplo, dentro da engenharia de produção, dentro da UFRN,
A área que mais publica é engenharia, né, de eletrônica, né? A segunda área de materiais, e a terceira área aqui, ó, é de astrofísica e astronomia. Trabalhos na área de computação, de materiais condensados, né, não tem tanto. Então, 6% das minhas publicações da universidade, elas estão concentradas aqui na área de engenharia, né? Então, eu posso ver qual é um polo de pesquisa daquela universidade, né? Aí, vamos lá. O que a gente pode fazer mais, né? Eu quero saber... Ó, aqui também tem por área, ó, por exemplo, biologia marinha, áreas de partículas, né? Zoologia. Então, você pode ver também os professores que mais têm publicações nessas áreas. Então, esse professor aqui, Albuquerque, ele tem 229 trabalhos. Vamos ver de onde ele é. Albuquerque. Então, esse aqui, ó, ele é da Federal do Rio Grande do Norte. Então, esse pesquisador, ele tem mais citações dentro da universidade. Não significa dizer que ele tem mais artigos, mas ele tem mais citações, né? Ó, citação de artigo. Não, ele faz parte de 229 trabalhos. 229, esse professor Albuquerque. Eu não conheço, gente. Vamos lá saber quem é o professor Albuquerque, né? Vamos ver aqui quem é o professor Albuquerque. Aonde ele está. Então, eu posso ver aqui, ó, View the Profiles do professor Albuquerque. Ele trabalha na área de... Eu tenho um ORCID dele. Ele tem, na realidade, outros vínculos. Ele tem um vínculo na Universidade de Brasília, Universidade de Campinas, né? Ele tem aqui, ó, 259 trabalhos dentro da plataforma Web of Science. Ele tem um índice H32. Então, por exemplo, esse aí é um dos principais pesquisadores que a gente tem dentro da universidade por meio da plataforma do Web of Science, né? Olha que bacana, gente, né? Aí eu quero criar um alerta para saber quais são as publicações que o professor Albuquerque, quando fizer, ele vai me mostrar, né? Então, eu posso ter essa visualização. E aqui, ó, tem um Open Dashboard. Olha, gente, está aqui. Então, o professor Albuquerque, essas 259 publicações, ela compreende do período de 1976 até 2018, que é o número de publicações. Depois de 2018, 19, 20, 21, 23, ele não tem nenhuma publicação. As publicações dele, ele deve ter se aposentado, acredito, e ele tem aqui. Aí aqui, ó, a gente tem uma análise estatística, né, que é o número de o percentil da citation. Então, por exemplo, a produção mais elevada que esse professor teve de número de citações compreende lá em 2009, ó, você vê aqui, ó, pelo percentil dele, né? Então, você vê à medida do tempo, ó, o número de citações que esse pesquisador teve, né? Então, vocês podem fazer isso por pesquisador, né? Determinada atividade. E aqui... Ai, gente, eu amo isso aqui, que é o Geographic Citation Map. Então, esse professor, Albuquerque, ele tem trabalhos, que é 259 trabalhos, e eu preciso saber quais foram as colaborações a nível internacional que esse professor fez com quem, né? Então, a maioria das publicações dele, ó, estão concentradas aqui, ó, 226. Então, ele tem publicação, 5 publicações aqui. Então, esse mapa citation, ele mostra... Deixa eu diminuir aqui. Ah, não, gente, minto. Esse aqui é o mapa citation. Esse aqui é para saber aonde estão as citações dos meus trabalhos.
Então, eu vou saber, olha só, olha que bacana, gente, o que eu posso conseguir com essa informação? Eu posso conseguir para saber quem são as pessoas ao redor do mundo que estão citando o meu trabalho. Eu posso identificar se um pesquisador, sei lá, da China, dos Estados Unidos, de um determinado grupo, me cita. E aí eu posso saber aonde estão as minhas citações. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma colaboração internacional, sei lá, daqui a 5 anos, eu vou buscar quem são os pesquisadores a nível mundial para fazer parceria. Então, sei lá, eu quero fazer uma parceria, o professor Albuquerque quer fazer uma parceria, em qual universidade? Quem tem maior número de citações que citam meus trabalhos. Então, por exemplo, esse polo aqui, na Europa, ele tem 191 citações que citam os meus trabalhos, dentro desses 259. E aí eu posso olhar, né? Aonde estão as maiores concentrações. Então, por exemplo, ó, aqui tem, nessa região, 12 citações, né? Não sei aonde é exato, né? Mas olha que bacana. Vamos ver as publicações da professora Mariana? Eu nunca olhei aqui. Então, eu posso vir aqui, né? E procurar, vamos ver como é que eu procuro aqui a professora Mariana. Eu procurei aqui. Professora. Aqui, professor Albuquerque. Vamos ver aqui. Isso aqui é tudo do UFRN, tá? Ele mostra até 88 citações. Vamos mostrar aqui. Benjamin. Ó, esse professor Benjamin, ele é da área de matemática aplicada. E aí eu posso ver as citações. Vamos entrar no professor Benjamin. View the profile. E aí, ele tem um índice H de 33, tem 223 citações, tem artigos que são citados 1.527, né? Então, eu posso vir aqui e ver a posição. Sim, eu ainda posso ver a posição dele. Então, se ele foi o primeiro autor, se ele foi o último autor e se ele é o autor correspondente de quais publicações. Então, eu posso saber o perfil dele, se ele é o líder daquela pesquisa, se ele é o último pesquisador, se ele é o autor correspondente, né? Gente, vocês sabem a diferença disso? Professora, não sei. Tanto não, né? Nesse... Quando eu abro um artigo, gente, eu vou abrir aqui um artigo da professora Mariana, certo? Vou abrir aqui um artigo. E é esse artigo aqui que tem 48 citações. Então, eu vou vir aqui, aí eu vou abrir esse artigo. Tá vendo que tem o autor A, né? O autor B e o autor C. Isso aqui é a ordem dos autores. O primeiro autor, o segundo e o terceiro. Aí tá vendo que tem essa cartinha? Essa cartinha e essa cartinha. Aí eu vou baixar aqui Save the PDF ou download, né? Deixa eu fazer o download. E aí ele vai me mostrar download. Quando eu faço o download, né? Tá fazendo aqui o download para mim. O download, cadê, meu Deus? View the PDF. Ele vai me mostrar quem é o primeiro autor, quem é o segundo autor e qual é o terceiro autor, e o autor correspondente. O que muda, gente? Em alguns grupos de pesquisa, o primeiro autor é o líder daquele tipo de publicação. O último autor, dependendo, é o quem deu a maior ou menor contribuição, ou quem é o professor
responsável por aquela publicação. Então, ele pode representar o líder daquela publicação, ou ele é o responsável por aquela publicação. Então, por exemplo, esse trabalho aqui tem 3 autores, né? Então, era uma aluna minha de mestrado, eu e o professor Daniel. Quem pensou nesse trabalho, nessa temática, foi a professora Mariana. Quem escreveu que era a dissertação era a professora, que ela hoje é a professora Fernanda, e o professor Daniel. E aí aqui tem, ó, quem é o autor correspondente, né? Então, por exemplo, eu quero falar com essa pessoa aqui que trabalhou com essa área, e aí as revistas colocam, por exemplo, ó, os e-mails de Fernanda, botou o meu e botou do professor Daniel, né? E aí, às vezes, tem uma estrelinha aqui, que nesse caso aqui não tem a estrelinha. E aí mostra quem é o autor correspondente. Então, todo mundo que tiver dúvida sobre esse trabalho, eles vão entrar em contato comigo para conversar, para tirar dúvida, entendeu? E aí é muito bacana, porque você é o autor correspondente, você sabe o que as pessoas querem tirar dúvida com você, né? Pronto. Então, aqui, esse professor Benjamin Bedegral, ele tem essa quantidade de citações, tem um Vision Citation Report, eu sei todas as publicações dele. Então, as publicações desse professor, em 2023, ó, ele já publicou 3 artigos. Em 2022, esse professor, que esse Bedegral, ele já publicou 18 revistas, né? Então, aqui a gente tem como é que é o panorama de citações do trabalho dele. Então, ele trabalha aqui com tipo de fuzzy, né? Uma história sobre fuzzy. Então, você pega aqui, ó, quantas publicações ele fez, né? Esse trabalho tem o número de citation, né, ao longo do tempo. Então, esse primeiro trabalho desse professor Bedegral tem 295 citações. E como é que essas publicações estão associadas ou divididas ao longo do tempo? Aqui, né? Então, você consegue ver o nível de citações por ano. Professora, isso aqui é importante? É interessante, porque, por exemplo, você consegue ver que aqui teve um boom de citações. E por que teve esse boom? O que foi que aconteceu de interessante e essas publicações ou essas citações ainda não elevaram também, né? Então, a gente começa a perceber ou querer analisar qual foi a discrepância, o que foi que aconteceu. Ele foi para um congresso, as pessoas acharam o trabalho dele, né? Então, a gente consegue ver qual é o ano que eu tive mais citações no decorrer do tempo daquelas minhas publicações, tá? Pronto. Vamos lá. Então, aqui eu posso fazer um exame sobre um determinado autor ou sobre uma determinada universidade, né? Então, eu consegui perceber quem eram os principais autores, né, os principais pesquisadores daquela universidade, em termos de publicações, em termos de citações, tá? Tá claro, gente, para todo mundo? Acredito que sim. Sim. Qual foi Sim. o passo, gente? Né? Só para fechar aqui, qual foi o passo? Passo 1, o que eu fiz? Eu entrei no Web of Science. Web of Science. Segundo, o que foi que eu fiz? Passo 2. Busquei por instituições. Passo 3. Olhei quem era por autor, Hector, e fiz uma busca para identificar quem era que tinha maior número de artigos. Identifiquei o número de artigos daquela instituição. E passo 5, desculpa, consigo realizar uma análise de citações por trabalho
por ano de qualquer autor daquela instituição. Para que serve tudo isso, professora? Que, gente, eu sou crítica, né? Isso serve para que eu possa fazer parcerias, para que eu possa identificar quais são as universidades que eu posso fazer uma colaboração, para saber qual é o nível de aceitação daquela temática naquelas universidades. Então, isso serve para que eu possa montar níveis de colaboração entre outras instituições, certo? Que isso aqui é como se fosse uma etapa metodológica em termos de procedimentos, certo? Então, cada um tem um determinado interesse de uma área, então vocês podem pesquisar qual universidade, quem é o pesquisador e qual é o nível de citações que eles fizeram, tá? E aí vocês conseguem pesquisar por instituição, né? Que foi uma das perguntas que eu fiz lá nos meus slides. Como é que eu posso analisar quem são os principais pesquisadores de uma universidade para eu entender? Perfeito. Aí, aqui, eu tenho a universidade como eu tenho um autor, e aí eu consigo visualizar. E o que o Scopus me faz, né? Então, aqui eu consegui visualizar isso, né, gente? Todo mundo entendeu, gente? Passo a passo aí. Pronto. Aí, vamos lá. Eu vou agora no Scopus, tá? No Scopus. Eu venho em Search, né? Aqui. E aí, eu venho por afiliações. Então, venho aqui também procurar por afiliações. Search por afiliações. Eu usei lá Federal University. Eu botei em português ou botei em inglês, gente? Acho que eu botei em português, não foi? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, aqui, eu tenho a quantidade de artigos que estão dentro do Scopus com documentos. Então, eu tenho 23.162 artigos dessa instituição. E tenho 13.701 artigos que correspondem a esses 23. Aonde esses trabalhos estão? Em quais áreas? Né? Então, eu consigo ver aqui quais são as áreas que esses artigos estão atuando. Então, eu posso ver aqui que essas áreas aqui, outras, né? Que é um monte de área, tem 29%, mas em uma área só, eu tenho 11% das minhas publicações na área de medicina. E nessa área aqui, ó, de física e astronomia, eu tenho 4.071. Então, eu posso ver aqui quem são os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que publica, que tem artigos na base do Scopus. Como é que eu posso ver isso? Eu venho aqui também, ó, quem é que tem o maior índice H da UFRN? Vamos olhar agora. Quem é o maior pesquisador em representação em citations, né? É o professor Carlos Martinez Rulli. Ele tem 53, o índice H dele é 53. E desse Júlio Cassati, né? Ele tem 52 publicações, né? O índice H é 52. Significa dizer que o número de publicações dele, né? Ele tem mais do que 53 citações por artigo. E esse aqui, né, Júlio, ele tem um índice H 52. E aqui, ó, Martim, não tem nenhuma mulher, gente, aqui. Tem Siddhartha, eu não sei se vocês já ouviram falar em Siddhartha. Selma. Então, essa professora aqui é uma das professoras mais importantes aqui da UFRN, que é Selma Jerônimo.
ela trabalha com medicina tropical. Então, olha a quantidade de pesquisadores. Então, vocês conseguem identificar quem são os pesquisadores mais top em termos de citações da universidade, né? Para que serve isso, professora? Gente, eu quero fazer uma colaboração internacional, quero procurar, e aí vocês conseguem achar essas parcerias, né? Então, aqui respondendo. Siddhartha conheci quando era aluno do IF. Então, ele trabalha com neurociência, né? Então, pronto. Tá claro, gente? Né? Aqui, vamos lá, voltar aqui. Search. Tanto eu tenho aqui, como eu tenho por título, né? Eu posso pesquisar por título e posso pesquisar aqui. Pronto. Aí agora, gente, o que eu quero saber, certo? Eu vou começar uma temática que eu começava, acho que sempre na terceira página, mas como a gente vai ter 2 feriados assim, e aí é interessante que eu queria muito que vocês conhecessem, discutissem, fosse mais profundo, né? Para a gente aprofundar cada vez mais e para que vocês possam estar aí trabalhando alguma pesquisa, trabalhando algum artigo, né? E aí, vamos lá. Então, a estruturação do trabalho, né? Então, gente, recapitulando, então a gente olhou um pouco da Web of Science e um pouco do Scopus. O que ambos podem me oferecer? Eles podem me oferecer quais são as universidades que têm importância, quanto que cada universidade publica, quais são as áreas e quem são os principais pesquisadores daquelas universidades. Que eu vi, visualizei quem são e quais são os índices H, né? Beleza. Pronto. E também sei quais são o número de citações a nível mundial que aqueles trabalhos fazem comigo, né? Que tem comigo, né? De algum trabalho. Pronto. E aí, gente, como é que a gente estrutura um artigo, né? Existem artigos que são de sistematizações da área e existem artigos que são práticos, que é um trabalho que eu fui numa empresa, fiz uma intervenção. Então, a estrutura básica que a gente usa em termos de artigo, pesquisa, é introdução, uma referência bibliográfica, uma estrutura metodológica, o resultado, conclusão e referências bibliográficas. Já no artigo de citação, eu não preciso ter a referência. Por quê? Porque no artigo de sistematização, qual é o objetivo de um artigo de sistematização? Eu vou contar para alguém como é aquela área, né? Então, por exemplo, eu falo de inovação. Então, eu quero saber quais são as principais revistas, os principais autores, como é que essa tendência de pesquisa está desconcentrada, em quais áreas, né? Então, eu vou fazer um passo a passo de uma sistematização sobre aquela área, né? Quem são os autores que conversam entre si. Já um artigo prático tem um passo a passo, né? Eu vou fazer uma introdução, eu vou fazer um referencial teórico daquela temática que eu usei no meu estudo de caso como uma intervenção, vou escrever o meu método, que é um procedimento metodológico, e vou escrever meus resultados. Então, essa é a grande diferença entre um artigo de sistematização e um artigo de prático. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de artigos teóricos, gente, na literatura, a maioria das vezes, coloca assim, vão apresentar um overview, um estado of the art, uma survey, uma bibliometria, um background, uma sistematização da arte, né? Então, essas são as temáticas. Então, por exemplo, eu quero estudar sobre meteorologia. Então, a primeira frase, a palavra que eu vou usar no meu search, que é na minha pesquisa, né, tanto na base do Scopus ou do Web of Science, é a palavra, né, digamos, inovação.
né? Eu quero saber quais são as palavras. Quantas palavras eu preciso ter para fazer um estado da arte, uma sistematização? Eu preciso, no mínimo, de 3 palavras-chave. Então, vocês têm que fazer 3 combinações. E como é que essas combinações elas se organizam? Pela palavra, uma variável que é uma booleana. E quais são as palavras booleanas que existem? É aquele AND ou, né? OR. Como é que a gente organiza? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma sistematização, eu vou fazer uma revisão bibliográfica, né? Uma sistematização da literatura. Como é que a gente vai estruturar? E aí, gente, esse passo a passo, eu preciso que vocês entendam direitinho, entendeu? Bem direitinho. Eu tenho aqui, nesse caso, 4 fases, né? Eu sou muito visual e eu sou muito como se fosse por uma sequência, né? É um estilo, né? Então, o que a gente precisa fazer? A primeira etapa é como é que eu vou identificar essas pesquisas. Primeira parte, eu vou definir as minhas palavras-chave. Então, aqui eu usei 3 palavras-chave. Usei 3 palavras-chave. Vou identificar a minha base de dados. Aí eu vou usar o Web of Science ou Scopus, né? Posso também usar outras bases para capturar. É importante, gente, a gente catalogar todos os passos que a gente faz na pesquisa, né? Então, tá aqui. Identificar o número de artigos daquela área. Então, gente, uma sistematização que eu quero revelar num passo a passo, ele tem que ter, no mínimo, quantos artigos? Gente, para a gente fazer uma sistematização legal de uma temática, a gente precisa, no mínimo, de 100 artigos, tá? A gente tem que mapear aquela área, né? Então, a gente tem um procedimento metodológico, né, de passos. E aí vocês vão fazer intervenções. Quais são as intervenções? Se eu vou excluir um artigo, ele está duplicado, porque as bases do Scopus e do Web of Science, eles não trabalham em conjunto. Então, a gente vai fazer uma sistematização e vai excluindo aqueles trabalhos, né? Em seguida, eu vou analisar quais são os documentos, quais são as variáveis, né? Então, eu vou fazer ali uma matriz, onde eu vou sistematizar os meus autores, sistematizar as variáveis, né? E vou analisar ali, classificar aquela área. Por exemplo, como eu estou usando aqui portos, né? Eu usei área de fabricação, área de armazenagem, área de manutenção, equipamentos, né? Eu tenho até isso para a área de energia solar. E aí eu vou organizar a minha RBS, né, que é a minha revisão sistemática, vou trabalhar os resultados da sistematização e fazer conclusões. E aí eu vou mostrar para vocês um mundo de sistematizações, certo? Já apareceu aqui para mim. Pronto. E aí, a sacada é estar com 3 palavras-chave e a gente identificar, né? Pelo Scopus ou Web Science. E aí eu vou mostrar um passo a passo, vou mostrar outras vezes esse passo a passo, certo? Eu vou dar as palavras-chave para vocês fazerem. Mas antes disso, eu vou fazer uma atividade com vocês, né? Que aí vocês vão fazer uma pequena apresentação. Então, o que eu posso usar do Scopus e posso extrair, né? Então, passo 1, abrir o Scopus, procurar os artigos com 3 palavras-chave, vou selecionar os artigos que você tem interesse, vou selecionar um artigo CSV e vou baixar no Excel em branco e vou organizar numa barrinha e, após a leitura, vou abrir uma janela e vou separar isso, tá? Isso aqui eu vou passar para vocês passo a passo. Vocês não vão fazer isso porque eu vou dizer isso 2 vezes para vocês entenderem bem direitinho, tá? E aí, primeiro passo, né? Vou pegar a palavra-chave, vou botar a palavra-chave, vou baixar, vou trabalhar o CSV, vou selecionar quais são as etapas que eu preciso fazer minha sistematização, vou abrir o meu passo a passo. Quando eu baixo, fica assim, tudo na coluna A, e aí eu uso aquela ferramenta que tem texto para colunas, vou fazer um delimitado,
selecionar a tabela A, né, a coluna A, coloca ali colunas em texto, selecionar delimitado, e aí eu boto essas aspinhas aqui para ele separar tudo por aspinha para mim. E vou aqui replicar e selecionar o concluir, tá? Pronto. E aí eu vou fazer isso, que vocês vão começar a brincar, né, com qualquer coisa. Faço um filtro, seleciono, vou selecionar por ano, né? Depois do ano, eu vou botar ali o título, né? Então, eu botei o autor, título e ano. E aí, eu vou ter uma tabelinha assim, né? Organizada. A primeira coluna pelos autores, né? Pelo número de autores, os autores, o título e o ano. Nesse caso específico aqui, eu peguei 25 trabalhos, tá? E aí, eu vou sistematizar. Aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês. Essa sistematização, ela tem que ocorrer em que escala? Eu tenho que ocorrer as primeiras citações por ano para as mais atuais. O primeiro artigo, ele tem que ser o artigo que seja mais antigo. Por quê? Por uma ordem cronológica, professora, no sentido do artigo ser mais antigo e, a partir dali, com o passar dos dias, houve atualização, alguma coisa nesse sentido? Atualização didática. Por quê, gente? Eu não quero saber quais são o número de citações por artigo. Então, se eu colocar o mais atual, 2023, ele vai pegar todo mundo dos anos anteriores. Então, eu quero saber se eu tenho que delimitar a minha pesquisa, eu vou delimitar a minha pesquisa o quê? Primeiro pelo ano. E aí, do menor para o maior. Porque aqui espalhado, esse aqui é o meu último artigo. Eu vou fazer uma matriz. E esse aqui é o meu primeiro artigo. Então, eu vou fazer como se fosse uma análise de citation, né? Por exemplo, esse artigo 25 citou o artigo de 2001, o artigo de 23 citou. Então, eu tenho que botar aqui do menor para o maior, né? Que é do ano, e aqui o último trabalho para o menor. Porque o número de citações, gente, vem do último para o primeiro. E aí eu vou considerar todas as citações, né? E aí o que acontece? Está aqui. Então, eu organizei, né, as citações em ordem, coloquei umas abinhas, mas depois vou mostrar isso para vocês. E aí eu vou encontrar o número das minhas referências. Vou exportar as minhas referências do primeiro artigo. Quando eu exportei a referência do primeiro artigo, o que eu quero saber? Eu quero saber, vou fazer o mesmo passo a passo por coluna. E o que eu quero saber? Eu quero saber se nas referências a última publicação, que é a de 2023, por exemplo, citou o trabalho 1. Se ele citou o trabalho 2, se ele citou o trabalho 3. Então, aqui nessa coluna, eu vou olhar e verificar todos os trabalhos que foram citados por outros autores, né? Pronto. Por quê, professora? Porque eu quero saber, aí aqui tem um passo a passo, vocês vão ver, né? Que é por forma. E aí eu vou organizar os autores por forma, por citações. E vou colocar aqui. Então, o que essa tabelinha está me dizendo? Essa tabelinha está me dizendo que esse trabalho de Rezende, de 2002, recebeu uma citação desse artigo de 22, como também recebeu esse artigo do autor 21. O trabalho 4, né, o autor 4, recebeu uma citação do artigo 22. Então, eu consigo perceber todas as citações que foram citadas por outros pesquisadores daquele network, daquela relação, daquela rede, né? E aí, o que acontece?
eu vou saber quais são os autores por ano que citaram outros trabalhos dos anos anteriores, né? Então, aqui, ó, aqui temos que o artigo, por exemplo, 22, recebeu a citação do trabalho 3 e 4, né? Então, aqui, ó, o artigo 22 recebeu a citação do trabalho 3 e do trabalho 4. Esse artigo 14 recebeu a citação desse trabalho 8, esse artigo 15 recebeu a citação do trabalho 10, e assim por diante. Então, eu consigo perceber as publicações desses meus pesquisadores em relação a outros, né? Então, eu sei como é que está o nível de citação daquela temática. E aí, o que eu quero mostrar? Antes de a gente fazer esses passo a passos, eu quero que vocês se familiarizem com os softwares, porque os softwares vão ser a saída dessa discussão, desse tempo, e os tipos de indicadores necessários para que eu possa entender, né? Eu vou passar uma palavra-chave, né? Vou passar 3 palavras-chave para vocês, porque eu quero primeiro que vocês consigam entender o que os softwares podem me oferecer. Aí sim, aí depois a gente vai trabalhar com outras palavras-chave que vocês possam estar discutindo e mostrando esse passo a passo, né? Pronto. E aí, o que acontece? Né? Vocês já formaram as duplas de vocês, né? E existem vários softwares, né? Então, por exemplo, um deles é o NoteXL, né? Que é esse aqui, tem uma versão gratuita. E aí vocês vão entrar num passo a passo, né? Então, vocês vão entrar aqui nesse NoteXL. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse link aqui para vocês. Vocês cadastram, né? Tá aqui meu nome. Vocês cadastram para vocês. Tem esse cadastro da galeria, ele vai mandar um e-mail para vocês, vocês confirmam. E aí, confirmando, vocês conseguem visualizar. Aí, depois que vocês atualizam o software de vocês no Excel, vocês conseguem fazer esses mapinhas de relação entre os autores. E aí, existem vários tipos de mapas, olha que coisa mais linda, né? Então, vários tipos de mapas que a gente tem. Então, com isso, vocês conseguem começar a entender quais são as revistas, quais são as áreas por país, como é que eu vou fazer a sistematização pelo um passo a passo, que a gente vai fazer esse passo a passo aqui, não hoje, porque eu quero que vocês se especializem nos softwares, né? Então, eu fazia antes invertido, mas agora eu quero que vocês entendam o que o software vai me informar. E aí eu vou conseguir desenvolver rede de autores. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Que eu tenho um número de citações, beleza, é um coeficiente técnico. Eu tenho um número de coautores que formam minhas redes e eu tenho uns softwares. Então, eu preciso entender o que os softwares podem me oferecer para que eu possa reduzir o meu trabalho e conseguir formatar uma rede, né? Uma rede de autores, de pesquisadores, né? E quais são as temáticas que eles discutem, né? Então, dentro da literatura, a gente tem como se fosse uma revista, que é essa Cytometrics. Então, ele mostra. Então, eu quero saber tudo o que acontece com esse artigo. Eu quero saber as referências que ele citou, quero saber quem citou eles, né? Então, isso aqui, gente, em outras palavras, é o nível de colaboração e impacto que um artigo tem na literatura em relação a outros. Por quê? Porque o meu grande objetivo é saber qual é o nível de conexão que aquele trabalho tem e aqueles autores com a rede deles e o nível de impacto. Porque não adianta, gente, eu citar um trabalho, se eu citar esse trabalho aqui, digamos que ele está aqui, ele está, digamos, sem nenhum nível de colaboração. Não é interessante. O interessante é que eu cite trabalhos que estejam correlacionados com a minha temática. Se eu não tiver trabalhos relacionados com a minha temática, eu não estou achando o estado da arte. Tá? Então, o objetivo da gente é encontrar quais são, né,
Ou quais são os autores que conversam sobre a minha temática, né? Isso que é importante. E aí, para isso, é bom e interessante vocês terem especialista nos softwares, né? Então, vamos lá. Então, é exatamente aqui, ó. Eu quero saber, né? Quem citou aquele trabalho e o que o meu trabalho está, né? O que eu citei e quem está me citando, né? Olha que bacana, né? Opa. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pronto. E aí tem vários softwares, né? Tem esse aqui que se chama o Pajek, existe o Bibliometric Excel, existe esse NetDraw, existe o VoiceView, né? NoteXL, Biblioteca Excel, Pajek, VoiceView, tá? Gente, para a atividade da próxima semana, né, a gente vai usar o software VoiceView, tá? Esse aqui. Eu quero que todo mundo, porque antigamente eu separava, quero que todo mundo comece só a olhar o VoiceView. O VoiceView tem muitas informações, né, que podem ser úteis para mim. E o outro é esse, o Cinet, né? Para quê? Para que eu possa saber usar essas ferramentas que são as principais ferramentas que são utilizadas. E aqui a gente tem, né? Então, as duplas, né, vão estudar, né, o VoiceView, né, e esse o Cinet, para que a gente possa entender quais são o nível de indicadores que a gente vai encontrar nessas ferramentas. Professora, eu posso olhar outros, né? Era interessante a gente fazer um mapeamento desses softwares, né? Para a gente entender o que eles podem contribuir para a gente. Esses dois são os principais, né? E aí, como vocês vão trabalhar aí em parcerias, né? Vocês fazem esses dois, e aí na outra aula a gente vai começar a se aprofundar mais, tá? Vamos lá. Pronto. E aí aqui a gente vai entrar esse softwarezinho, nessa página que se chama Dimensions AI, né? E aí eu vou mostrar. Então, o objetivo que a gente quer, gente, é encontrar uma rede de autores que eles se relacionem entre si, certo? E essa rede de autores, elas têm várias redes, né? Então, aqui, o que eu posso perceber? Nesses autores aqui, ó, tá vendo esses vermelhinhos? Eles estão sem conexão, porque a literatura percebeu que eles não têm relação entre a minha temática, eles não fizeram uma grande contribuição, porque o que eu digo é que vocês precisam encontrar as escadinhas de vocês, o que cada trabalho citou e o que eles estão publicando entre si, que ele está elevando a nossa publicação. E quando a gente pensar na nossa dissertação, no nosso artigo, eu preciso que vocês pensem em quê? Ponto 1. Qual é a contribuição que o meu trabalho está fazendo para a literatura? Qual é o avanço da literatura e o que eu estou contribuindo para fechar a lacuna daquela literatura, tá? Então, isso são informações extremamente especiais e que isso é o que eleva a qualidade do trabalho de vocês conseguirem. Mas, professora, como é que eu vou conseguir enxergar isso? É mais difícil, porque vocês precisam ter um conhecimento profundo. Mas se vocês têm um conhecimento superficial de como eu posso organizar e como é que eu posso sistematizar os meus autores, isso já é um grande passo, né? E aí é isso que eu quero que a gente faça esse exercício, né? Vamos lá. Pronto. E aí a gente tem aqui como mostrar nossa rede, né? E aí a gente tem um passo a passo, que eu não vou entrar aqui, que a gente vai entrar em outros. Então, vou parar aqui de compartilhar. E aqui eu vou entrar nessa ferramentazinha aqui, ó, bacana. Eu não conhecia, e a gente vai dimensions.ai. Olha que bacanazinha, né? Então,
botar aqui Dimensions aí, e aí vou entrar. Vocês podem entrar aí junto comigo. Acesse the Dimensions. Publicação. E aí a gente vem, né? Então, eu posso fazer o login, né? Que é interessante. Entrar aqui no login. Nem sei, viu, gente, a minha senha. Vamos ver se essa é a senha. Entrei. Pronto. Então, ele coloca várias coisas, né? Eu posso vir aqui, ó, no search. Vamos dizer que eu quero, digamos, um trabalho na área de inovação, innovation, and small business, and qual é a palavra que vocês querem? Pequenas empresas na área de inovação, de agricultura. Vamos ver aqui. Então, dou um Enter. E aí, aqui, ó, rapidamente, ele mostra 3 bases de dados que ele capturou, o número de citações de publicações, aonde estão os meus pesquisadores, quem são os pesquisadores também, e os títulos, né? Ó, então, consigo perceber quem é o autor que mais discute sobre essa temática, né? Sobre aqueles títulos, né? E tenho aqui. Vou botar aqui outra palavra, né? Que agora está aí. Vou botar aqui energy. Vou botar aqui offshore. Energia and innovation. Vamos ver os autores que trabalham na área de energia offshore, que estão aí com trabalhos de inovação, né? Então, ó, aqui tem um número de trabalhos, quem são os pesquisadores que estão trabalhando nessa área, e as revistas. Olha que bacana, né? Então, isso aí vai ajudar, né, a fazer um pequeno mapeamento, né? Vamos lá. Então, gente, o que que a professora Mariana vai pedir de vocês, né? Eu quero que vocês entrem, né? Aqui, ó, no Voice View. Voice View. Vocês vão baixar. Tem um manual, né, desse software. E tem uma página. Como usar. Aí aqui, gente, tem vários tutoriais, certo? Vocês podem estar olhando o Voice View, né? Visualizações de rede bibliométrica, tem capacitações, tem bibliometria, ó, Voice View para iniciantes, né? Voice View. Aqui, ó. Voice View. Vocês vão fazer um download no computador de vocês. Aí, ó. Voice View. E aí, vocês vão vir aqui, né? Baixar o software, download do Voice View. Aí, vocês leem se vocês querem aqui essa versão 1.6.9, 1.6.7. E aqui, ó, são tipo de ferramenta, né? O que é que vocês podem ter, Voice View Online. E aí vocês vão ter várias informações que vocês podem vir. Vão vir aqui em download, vão baixar o sistema para vocês.
Aqui ele é gratuito, ó, 28 de janeiro, deve ser que é o Windows System. Vou baixar esse aqui. Mas eu tenho, só não sei por que ele não me chamou. Voice View. Não veio o meu software. Mas vamos aqui. Está baixando. E aí vocês vão baixar. E aí vocês vão botar qualquer palavra-chave. Eu vou dar uma palavra-chave, desculpa. Vou dar uma palavra-chave para vocês. E vocês vão pesquisar, tanto nele como no Cinet, para mostrar quais são os indicadores e informações que eu tenho. Então, na próxima aula, eu quero saber o que cada um conseguiu extrair de indicadores a partir dessas palavras-chave e o que vocês podem obter, né? Ó, professora, eu consegui obter essas informações. Está aqui, ó. Tem o manual. Vamos aqui. Eu não sei porquê, ó. Baixei. Vamos ver aqui, ó. Application requer. Requer um Java. Estou baixando. O Java. Pronto. Acho que eu tenho que fechar aqui tudo de novo. Ele está dizendo que eu preciso do Java. Eu já baixei. Ah, sim, eu tenho que instalar o Java. Instalar aí. Então, enquanto está gravando aqui, gente, todo mundo entendeu o que eu quero? Eu quero que vocês identifiquem quais são os indicadores e informações que eu posso obter a partir de um conjunto de palavras-chave. Então, vocês vão colocar num papel, ó, professora, eu consigo identificar isso, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Eu quero que vocês desenvolvam questões, e essas questões mais interessantes das informações que vocês conseguiram extrair, a gente vai compartilhar entre os alunos para o que eu consegui essa informação, eu consegui gerar esse gráfico, eu consegui fazer isso, né? Então, é o nível que vocês vão chegar de evolução de conhecimento dentro do software. Pronto. Então, eu baixei o Java, né? No meu computador estava sem o Java. Baixei, é confiável, certo, gente? Esse software. E aí, tá aqui o VoiceView. Eu só quero saber quais são os indicadores, né? Do VoiceView. E aí vocês podem ver, né? Eu vou perguntar, vou colocar lá para vocês. Então, essa aqui é a carinha do VoiceView, certo? Eu vou entrar aqui nesse mapa Create, né? Tem o manual, tem About VoiceView. Vou colocar Create. Aí você tem 3 tipos de informação. Eu quero criar um mapa a partir de uma rede, eu quero criar um mapa a partir de dados bibliométricos, ou eu quero criar um mapa baseado no texto. Então, eu tenho que fazer esse mapa em outra plataforma, né, que é no Scopus, e aqui tem aonde eu posso fazer essas redes, né? E aí aqui eu posso juntar. Então, eu vou passar aqui, ele vai me dizer assim, olha, você vai vir com esses dados de onde? Do VoiceView, desse JSON, do GML ou do PAGEC, né? Ou eu posso criar um mapa a partir de dados bibliométricos. Esses arquivos vêm do Web of Science, do Scopus ou do Dimension. Da onde que vem essas informações, né?
Então, eu vou usar aqui o escopo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Dados. Então, vou pegar aqui, vamos ver se tem aqui. Eu fiz uma pesquisa antes e ele me deu uns dados e eu estou aqui. Aí ele vai me dar um mapa, né, a partir de variáveis que eu tenho, numera cada autor e eu quero saber, por exemplo, a relação entre eles. Então, eu quero saber a forma com que eles trabalham entre si, a rede, posso fazer aqui uma análise, uma resolução, tipo de rotação. E aí aqui vocês têm várias informações que vocês podem estar obtendo. Posso mudar a cor, posso botar as relações de peso, de ocorrência, mas vocês estão vendo que aqui a minha rede, apesar de ter vários trabalhos, nenhum estão se citando, né? Essa rede aqui não está legal. Eu tenho aqui 232 trabalhos, tenho 232 clusters. Ninguém dessa rede está trabalhando entre si. Qual é o problema dessa minha rede? Eles não se citam, né? Eu acho que a questão mais é essa. Eles não A se base de citam. pesquisa de cada um não coincidiu com a base de pesquisa do outro. O que isso significa? Significa que eu coloquei as palavras Índice H mais erradas. baixo? Quê? Vai implicar no índice H mais baixo também? Não, o índice H é o índice H do pesquisador, né? Significa dizer que os autores que eu fiz na minha pesquisa lá no Scopus, no Web of Science, eles não estão conversando entre si, gente. Não adianta eu fazer uma pesquisa que eu coloquei lá aquelas palavras-chave, e quando eu trouxe aqui para fazer pesquisa e dados, eles não se cruzam. Não adianta, gente, eu ficar... Então, o que eu fiz em outros anos, né? Eu fazia lá a pesquisa, os meninos faziam, quando traziam para cá, eu via que os autores não estavam conversando entre si. Não adianta prosseguir numa pesquisa que aqueles autores não conversam entre si. Então, por isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Assim, num passo de mágica, o que o software me diz para eu não continuar a minha pesquisa, né? Então, isso que é interessante, né? Exatamente, é uma pesquisa que está totalmente dispersa, os autores não estão conversando, eles não convergem, entendeu? Então, eu vou eliminar esse dado, porque não vale a pena eu investir, né? Vamos ver se eu acho outro arquivo aqui. Não sei se vocês lembram, né? Que a minha mente aqui, eu peguei aqui um dado aqui, vamos ver se eu acho um arquivo que eu já usei. Não tem nenhum arquivo aqui, gente. Porque meu computador, ele foi formatado. Vamos ver aqui se eu acho. Vamos ver esse aqui. Não foi. Aí, o que essa ferramenta me dá também? Ele me dá o nível de colaboração dos autores, o nível de concorrência, de citações, de contagem, de palavras-chave, né? Que são aquelas nuvens. E aí, vamos ver. Vamos ver aqui qual é. Sim, ele quer saber o nível de ocorrência, né? Então, se pelo menos uma palavra se repete, ele fala, olha, eu tenho 232 palavras, eu vou ter 232 números de ocorrência. Vamos aumentar esse número aqui, será que eu consigo aumentar? Para 2. Se as palavras se repetem. Então, eu tenho uma palavra-chave, nenhuma palavra-chave está se repetindo entre si, ó, tá vendo? Ó? Não tenho nenhum cluster que se repete entre si. Então, essa pesquisa aqui está furada. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ainda dá tempo. Eu vou
entrar aqui, né? Eu quero que vocês estudem os softwares, certo? O Cinete, o Cinete também. Eu escrevi errado. O Cinete. O Cinete. Botei onde tem o teu, é? Cinete, software. Esse negócio de propaganda. Software, não. É vendedor. Aqui. Também tem software de análise aqui, o Cinete. Tá aqui. E o Cinete, ele é relacionado com esse NetDraw. Então, a gente vem aqui, ó, no download. Fazer o download do Cinete. 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 Ai, gente. Acho que meu software não está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Tá, não. Aqui. Depois eu mostro para vocês aqui esse o Cinete. Então, gente, o que eu vou querer que vocês brinquem, né? É o que os softwares podem oferecer, tá? Aí eu dou esses dois, né? Vou botar aqui também, eu tenho umas apostilas para vocês, para que vocês possam dar uma olhada, né? Num passo a passo, e já avance, né? No software. Eu tenho que baixar os dados. Então, vamos lá. Só para a gente finalizar nesses 5 minutos, né? Então, quando eu entrei aqui na CAPES, eu posso entrar tanto no Web of Science como no Scopus. O que eu vou precisar? Eu vou entrar lá no Scopus, né, do jeito que está aqui, acessei o café, entrei no café, vou digitar minha universidade, né? UFRN, citei, abri aqui. Quando eu abrir, eu vou abrir meu nome, né? Vai aparecer a minha base, eu vou digitar num passo a passo, né? A palavra que a professora Mariana mandar, a gente vai fazer uma única palavra-chave, acervo, palavra a base. Cheguei aqui na base de dados, vou botar o escopo e também o Web of Science. Entrei aqui no meu Scopus. Quando eu entrei no Scopus, eu vou botar 3 palavras-chave, né? Venho aqui em documentos e aí eu vou colocar, certo? Eu vou colocar 2 palavras-chave. Eu vou dividir a turma em 2 grupos. 3 grupos, né? Para que vocês... 3 grupos. 3 palavras-chave grandes. Eu vou digitar aqui uma palavra-chave, vou botar aqui. É um modelo matemático que eu trabalho. Aí, como é que a gente faz uma pesquisa?
Eu venho aqui, ó, adicionar no mais. E aí, eu boto Dynamic. Então, eu peguei essa ferramenta, que é DEA, que se chama Dynamic. E aí eu posso botar uma área, mas eu quero só saber todos os trabalhos que trabalham com modelo dinâmico na área de ideia. Aí eu usei esse booleano aqui, ó, end, tá? Quando eu usei esse booleano, eu venho aqui e vou apertar o search. Quando eu apertei o search, ele vai me mostrar todos os trabalhos que discute com modelos dinâmicos na área de ideia. Aí, a primeira dica, né? A gente vai ver aqui quantos trabalhos vão ter. Ah, ele deu um erro, porque a palavra estava errada. Pronto. Ele me mostrou 1.223. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, eu vou fazer uma outra pesquisa, porque eu já achei que aqui esse número está muito grande. Eu vou botar as aspas aqui para que quando eu for fazer minha pesquisa, o computador já entenda que eu quero só palavras, modelos dinâmicos com ideia, análise, né? Eu uso o booleano, né? E aí ele mostrou, não achou nenhum. Estranho. Tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui na palavra-chave. Pronto. Vou usar aqui esses 1.200. O que vocês vão precisar fazer? Quando a professora Mariana mandar a palavra-chave para vocês, que eu vou botar já a atividade de vocês, vocês vão vir aqui, ó, selecionar todos, né? Que é exatamente o filtro que vocês precisam fazer. Na hora que eu selecionar todos, na hora que eu selecionar todos, ele vai mostrar para mim. E aí, uma coisa, lembra que eu tinha feito o meu login, né? Eu não criei. Quando eu faço uma pesquisa, ele pergunta, Mariana, você quer deixar gravada essa pesquisa para você? Você quer criar um alerta? Então, é muito interessante quando deixa isso, porque tudo que publica sobre aquilo, eu vou receber uma notificação. Então, eu vou clicar aqui. Eu quero fazer de novo essa pesquisa, voltar aqui. Quando eu fizer isso, tá, gente? Que é exatamente a parte inicial, eu vou aqui no Export, né? Isso aí, gente, porque não tá rodou. Deixa eu botar outra palavra aqui. Eu quero baixar no CSV. É isso que eu quero fazer para vocês. Então, é só isso, gente. Botei uma palavra-chave, ele não está lendo. Pronto, era uma palavra aqui. Então, eu vou aqui, ó, selecionar all, aí venho aqui no Export, vou fazer o CSV, aí ele diz assim, olha, você quer selecionar o quê? O nome dos autores, no título do documento, o ano, aí eu não preciso disso aqui, o título, o volume, posso botar o citation, o documento, publicação, open access, isso aqui não é informação interessante para mim. Eu quero saber os autores, quero saber o ano e quero saber aqui quem são as outras informações que são incluindo as referências.
que eu posso também colocar aqui é um nível de keywords, né? E aí eu vou vou exportar, vai criar um arquivo CSV no meu bloco de notas, e aí esse arquivo no CSV que eu estou usando, que ele vai exportar, eu vou salvar e vou usar tanto no Dimension, no VoiceView. E aí é que está a sacada. Porque vocês vêm no Scopus, baixa, faz o export do CSV, ele vem todo desorganizado, mas eu não vou estar trabalhando agora nessa aula isso, que eu quero saber quais são os indicadores. Pego esse arquivo e levo para o VoiceView. E aí é o que eu quero que vocês comecem a perceber. Quais são as informações que eu consigo descobrir no meu CSV. Então, ele aqui exportou, veio aqui com um arquivo chamado Scopus, veio aqui, ó, e chego nesse patamar aqui, Scopus, né? Olha. Então, ele está me mostrando que essa pesquisa que eu fiz, que eu nem abri, veio nesse arquivo no Excel. Vou botar aqui na minha área de trabalho, só para vocês usarem. Eu não fiz nada, gente, eu só botei as palavras-chave lá e coloquei aqui. Cadê o arquivo? Exibir, lista. Pronto. Volto aqui no meu VoiceView, e aí eu vou criar uma outra rede com dados bibliométricos, né, que vem aqui de uma keyword, né? Então, ele vai perguntar assim, da onde vêm esses dados? Vem do Scopus, vem do Web of Science? Então, ele vai ler esse arquivo lá do Scopus, que eu deixei, né? Ele veio do Scopus, vou procurar o arquivo, né? Esses dados vêm da onde? Né? Eu gravei aqui na minha área de trabalho, aquele arquivo que veio aqui, Scopus. Tá aqui, ó, Scopus CSV. Eu botei lá a palavra DEA com universidades e veio aqui. Vamos agora lá, vamos ver. Ele leu, tá lendo meu arquivo. Usei aquelas palavras-chave que a professora Mariana me deu. E agora eu quero entender o que o software pode me dar, né? O que o software pode me dar, tá lendo? E aí vocês vão fazer com as palavras-chave. E aí ele diz assim, ó, eu posso fazer esse tipo de análise de coautor, o número de citações, fiz um full count, né? E tenho aqui o número de autores. Tem organizações e tem countries, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode ver. Então, o mínimo de documentos por autor é 3. Então, vamos lá. Eu tenho 840 autores. Vamos lá. Finish. Aqui no de autores. E ele vai me montar uma rede. Então, ele montou uma rede aqui pequena, que ele está mostrando. A densidade desses trabalhos aqui, que eu botei só 3, 5. E posso alterar, né, na minha visualização. Então, 5 interações, 5 clusters desses trabalhos aqui. Professora, então, quero ver outras visualizações. Vamos ver aqui. Professora Mariana, tirar uma dúvida. Quer dizer, então, que eles, aproveitando a palavra do colega, eles se convergem ou não nesse sentido aí? Eles estão ligados entre si? Então, esses aqui são os grandes grupos, né? Então, vamos ver aqui os autores. Aí, aqui, ó, eu peguei o número de citações, o número de autores, e aí eu tenho 840 autores, né, desses conjuntos de trabalhos. Vamos ver como é que eles estão aqui. Só que eu queria aumentar aqui. Ó, esse trunk aqui, ó, ele tem 49 citações, só que só 4 trabalhos, ele só tem 4 trabalhos nesses trabalhos aqui.
Vamos ver aqui outra com esse arquivo que eu estou, né? Por isso que é bom, muito interessante ver como é que os autores de vocês estão convergindo, né? Das palavras-chave, né, que a gente trabalha. Ó, aqui não tem nenhum um número mínimo de citações. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ó. Tá lendo? Vamos ver como é que ele vai organizar a rede. E aí é isso que é interessante, entendeu? Mostrar, pronto. Então, aqui, eu não lembro qual foi o passo que eu fiz, eu peguei acho que foi autores, citation e rodei. Depois vocês vão ver no gráfico, no vídeo. Então, o que que a gente percebe aqui, ó? Que esse autor aqui, ele não está correlacionado com ninguém. Nem esse autor aqui está correlacionado com ninguém. Não adianta eu estar citando esses autores, porque eles não fazem parte da minha rede. Eles não estão relacionados, né? Quem está mais relacionado é esse aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Aí vocês vão ver gráficos, né, de densidade, de visualizações. Aqui tem um comprimento de citações, ó, em círculos. Eu posso mudar para frame, círculos. Eu posso tirar linhas coloridas, colocar linhas coloridas. O número, quem é a minha forma de visualização? É citação. E aqui, publicações por ano. Eu posso mudar isso aqui? Vamos botar aqui por citation. Mudou. Mudou para um número, form citation. Número de links, né? Então, por exemplo, ó, total de links que correlacionam um com o outro. Então, tá aqui, ó. Eu posso, o número de linhas tem 1000, posso diminuir aqui, ó, o número de linhas. Então, o que eu quero, gente, é que vocês apenas visualizem quais são as informações que eu posso obter dentro de um software. Eu quero que vocês só mexam e aprendam o que o software pode me oferecer. Porque eu sentia que eu fazia todo um passo a passo em outros anos, mas às vezes as pessoas não entendiam o que o software poderia me contribuir. E agora eu estou fazendo diferente, né? Eu quero que vocês vejam o que o software me oferece e quais são as informações, né? Pronto. Então, vocês vão receber, né, as palavras-chave de vocês, vão usar o software, e aí vocês vão obter o que o software pode me oferecer. Vou botando os softwares que vocês podem usar e ajudar. A maioria das pessoas usam o VoiceView. Gente, o VoiceView tem tanta ferramenta que eu nem sei quais são todas as ferramentas que eu posso obter, tá? E aí vocês vão receber, vou botar 3 palavras-chave e vocês vão discutir entre si, tá? A aula está gravada,